Oi gente, estou muito feliz fazendo esse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre o encerramento do projeto Os Livros e os Dias, que eu comecei em junho do ano passado e terminei agora em maio. Foi um ano de leituras com Alberto Manguel e acompanhando o seu diário de leitura por esse livro, Os Livros e os Dias. Bom, gente, a minha história com esse livro eu não preciso repetir, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, se alguém quiser saber como foi que eu decidi fazer esse projeto maluco, eu vou deixar o card e o link na descrição do vídeo há um ano atrás, quando eu comecei esse projeto. O Alberto Manguel, e na verdade eu descobri que eu falei errado o tempo todo o nome dele, né? Eu sempre falei Alberto Manguel, porque eu ouvi inclusive de professores Alberto Manguel e acabei descobrindo que em espanhol a pronúncia correta é Manguel. Então vamos lá no último vídeo falar correto, né? O Alberto Manguel, ele fez como se fosse um diário de leitura. Acredito, pelo que eu lembro, que todos os livros que ele fez aqui foram releituras de livros que marcaram a vida dele. E em cada capítulo, então, ele comentava, ele associava a leitura, a história do livro com o cotidiano dele. Então ele misturou um diário pessoal com o diário de leitura. E para mim foi muito legal. Então eu vou trazer para vocês um resuminho de todos os livros, porque eu fiz vídeo de 2 só. Mas pelo menos aí, se alguém se interessar por algum ou até em fazer um projeto assim, já fica a dica aí e as sugestões para vocês verem o conteúdo dos livros, né? Uma das coisas que me levou a me animar nesse projeto é que quando eu li aqui a lista de livros que ele tinha, me agradou bastante. Então esse foi um dos motivos do projeto ter dado certo. Eu passei alguns para frente, alguns eu li no Kindle, então eles vão constar a capinha deles aqui na tela, tá? De janeiro para cá, os 5 últimos livros eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Na verdade é mais, eu acho que o de dezembro também. Mas vamos lá então, gente, começar porque é bastante coisa, tá? A primeira leitura de junho de 2017 foi A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, que inclusive é amigo pessoal do Alberto Manguel. A Invenção de Morel, ela é chamada o tal do romance metafórico. E aí eu não vou dar muitos detalhes, porque esse primeiro livro eu fiz vídeo, e eu vou até contar para vocês por que eu não fiz muitos vídeos sobre os livros. Porque quando eu fiz o primeiro vídeo da Invenção de Morel, eu notei que não ia ser legal, porque eu estaria dando spoiler. O que eu fiz nesse vídeo da Invenção de Morel? Eu comentei sobre o livro e comentei sobre os comentários. E daí eu percebi que não, isso não ia dar certo. Porque, gente, essa é uma dica importante. Você tem que primeiro ler a obra para depois vir olhar os comentários dele, senão você vai receber spoiler, né? E aí por isso acabei não me animando em fazer os outros, tá? Então esse vídeo, acho que até eu coloquei o tempo lá onde eu começo a falar sobre os comentários dele, mas sobre o livro tá tudo detalhado lá, né? Como faz até um tempinho que eu li, então acho que vai ser muito mais proveitoso vocês olharem o vídeo. O segundo livro foi o clássico A Ilha do Dr. Moreau, do A.G. Wells, que foi publicado em 1896 e que vai falar sobre um médico, um cientista que se refugiou numa ilha. Na verdade ele foi acusado juridicamente, né, por fazer experiências nas pessoas, e aí ele foge para essa ilha, e nessa ilha ele continua fazendo as experiências, né? É um livro que discute muito sobre religião, ética, política, bem legal, gente, gostei bastante dessa leitura. Inclusive eu quero ler os outros livros famosos do autor, e eu tô até hoje para assistir o vídeo desse livro e acabou que não consegui, né? Agora eu lembrei, anotei aqui, vamos ver se sai. O terceiro livro foi o Kim, do Rudyard Kipling, que é o autor de O Livro da Selva, que eu amo de paixão. Ele foi publicado em 1901 e ele vai contar a história de um órfão que acabou fazendo amizade com um lama tibetano. E aí ele vai falar muito nesse livro sobre budismo, sobre evolução. Esse órfão, que na verdade é o Kim, ele vai caminhar durante o livro entre dois lados, né? O lado
da paz, da evolução, da sabedoria, e o lado que é quando ele entra para um processo de se tornar espião, ele acaba tendo treinamento para fazer espionagem, e assim, resumidamente, o livro decorre em torno dessas escolhas, né? O que ele vai optar. É um livro bem bonito, gente, para quem gosta dessas leituras mais reflexivas. Eu li depois de uns meses o Siddhartha, do Hermann Hesse, e achei que ele lembrava bastante esse livro do Kim. Gente, o quarto livro me deu um trabalhão e eu não consegui cumprir direito, porque era o Memórias do Além Túmulo, do François-René Chateaubriand. O nome é lindo, né? Mas, infelizmente, eu não leio em inglês e aí eu não achei nenhuma tradução em português. O que eu consegui ler foi um capítulo do livro que eu achei na internet traduzido, então pelo menos eu fiquei na essência do negócio ali, não passou batido, e depois eu li os comentários do Manguel. O Chateaubriand, na verdade, ele escreveu as suas memórias desde 1809. E ele passou ali 35 anos escrevendo. E as suas memórias, que são as Memórias de Além Túmulo, foram publicadas no dia da sua morte, inclusive. Existe toda uma história aí que ele teria expressado a vontade de que as suas memórias fossem publicadas só 50 anos depois da sua morte. Mas essa vontade não foi respeitada. E eu li na internet, não sei se é confiável ou não, que isso aconteceu porque Chateaubriand acumulou muitas dívidas durante a vida. E aí, na época, a sua amante leu essas memórias e tal, e acharam que seria uma maneira de pagar as dívidas. E realmente as publicações foram um sucesso na época. Depois eu li O Signo dos Quatro, que foi o segundo romance policial do Sherlock Holmes, publicado pelo Conan Doyle em 1890. E claro, vai falar então, né, daquele comecinho da história do Sherlock Holmes, quando eles conhecem a Mary, né, que o pai dela está correndo perigo e tal. Imagino que seja uma história que a maioria já tenha lido. Eu acabei lendo numa versão adaptada, infanto-juvenil, porque eu não tinha a versão original aqui, embora eu conhecesse a história, então eu reli nessa versão só para relembrar e depois para ver os comentários do Manguel. Depois eu li Afinidades Eletivas, que é um clássico do Goethe, publicado em 1809. E assim, embora ele seja classificado como uma obra do romantismo, existem controvérsias. Na verdade, a história é um romance, mas ela se passa contando a vida de um casal que recebe na sua casa outro casal. E no decorrer da história, eles acabam se apaixonando. É um bom livro, é um livro extenso, tem uma essência meio triste, mas escrito por Goethe, eu gostei muito. Basicamente o livro ele relata aí toda a história baseado num conflito entre a paixão e a razão. Aí depois o sétimo livro, que eu achei que eu tinha aqui, mas na verdade deve estar perdido por aí, porque agora eu vi que eu troquei, peguei um que não era ele, chama O Vento nos Salgueiros, e foi assim uma grata surpresa para mim, por conta, né, dos meus trabalhos com literatura infanto-juvenil. Ele é um livro praticamente infanto-juvenil, é como se fosse uma fábula. Ele vai contar a história de 4 personagens, que são o rato, o texugo, a topeira e o sapo. Foi publicado em 1908 por Kenneth Grahame, eu não sei se é assim que pronuncia, gente, mas é uma história assim magnífica, maravilhosa, na verdade, com teor infanto-juvenil, mas para todas as idades. E vai falar aí sobre amizade, sobre valores, sobre ajuda mútua. Lembro que eu fiquei assim várias semanas recomendando esse livro, muito legal mesmo. Depois eu li, agora comecei a ter os livros aqui. Depois eu li Dom Quixote de La Mancha, volume 1, porque na verdade eu não ia dar conta de ler tudo no mesmo mês. Então eu li, arrisquei a ver os comentários dele assim. Não achei que me deu spoiler do volume 2, então já fica a dica aí, se vocês quiserem ler só o primeiro volume para acompanhar em forma de projeto, não tem problema, mas claro que eu não vou deixar pela metade. Eu acabei interrompendo por conta da leitura do Grandes Esperanças do Dickens e agora eu preciso retomar, mas eu não li na época o volume 2 também, na continuação, porque eu quero, antes de ler o volume 2, eu quero ler o Apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. E se você não sabe o que é isso ou ainda não ouviu, eu fiz vídeo desse livro aqui, então vou deixar o card, o link na descrição. Dá uma olhadinha lá, porque a história é longa, tá? Mas, gente do céu, isso aqui
eu tô bem animada agora para dar continuidade ao Dom Quixote. Depois, gente, a nona leitura foi esse livro maravilhoso aqui, O Deserto dos Tártaros, de um grande autor italiano, Dino Buzzati. Eu amei esse livro, eu queria muito na época ter feito o vídeo dele, mas aí acabou passando e vocês sabem como as coisas são atropeladas por aqui, acabei não fazendo o vídeo. Mas é um livro que eu recomendo demais, gente. Esse livro, ele divide opiniões, algumas pessoas acham chato, outras acham que ele não faz sentido. Eu gostei demais. Ele foi escrito em 1940 e ele vai contar a história de um soldado que fica muitos anos em um forte, né, na fronteira com uma região tártara. E aí o objetivo dele é esperar a guerra com os tártaros, né? E ele vai esperando, enquanto ele espera, essa guerra não chega, e ele começa a refletir sobre as escolhas da vida, sobre as esperas da vida, principalmente sobre o tempo. Esse livro é um livro que trata sobre o tempo. O que a gente faz com o tempo da nossa vida. Gente, maravilhoso. É um livro que no final você, se deixar, fica um dia inteiro pensando, repassando toda a sua vida, se colocando no lugar do soldado e refletindo se você está realmente fazendo as escolhas certas. É muito legal. Depois, o 10º livro foi esse aqui, O Livro do Travesseiro. É de uma autora japonesa que viveu no finalzinho do século X, começo do século XI, Sei Shonagon. Esse livro coincidiu de ser lido no mês de março, que era o mês da mulher. Eu acabei colocando ele na maratona que eu participei. E foi muito legal, gente. A única coisa que esse livro ele me enganou um pouquinho. Eu achei que ele era um romance, quando na verdade ele é baseado em impressões dessa chinesa, que era na verdade uma dama da corte da princesa naquela época. Então ele é mesmo em forma de diário. Tem capítulos que tem 2 páginas, tem capítulos que tem 1 parágrafo. E a cada capítulo ela vai falar aleatoriamente sobre suas impressões de alguma coisa. Seja algo da natureza, seja algum comportamento humano, seja um objeto que ela vê, tá? Então, assim, ele não é um romance, é legal avisar isso, mas ele, para quem se interessa na cultura da época, em saber como eram as coisas, ele é bem esclarecedor. A 11ª leitura, que foi a minha leitura de abril, também foi uma grata surpresa, porque era um livro da Margaret Atwood, que eu não tinha lido ainda. Os famosos, né, Grace, vulgo Grace e o Conto da Aia, eu ainda não li. Então eu acabei conhecendo a escrita da autora por intermédio desse livro, que ainda acho que não foi relançado, eu tive que adquirir em sebo, O Lago Sagrado. Gente, esse livro ele foi escrito antes desses livros mais famosos dela, e eu já adorei a escrita dela, então fico pensando que obviamente eu vou gostar bastante desses livros hypados por aí. Esse livro vai contar então a história de uma jovem canadense que volta para uma cidadezinha onde ela morava, acompanhada do namorado e de mais um casal de amigos, para investigar o desaparecimento do seu pai. E nessa trajetória aí de investigação, encontro com esses amigos, os dias naquela cidade, a história vai ter aí uma reviravolta meio chocante, sabe? Meio sobrenatural, eu diria até. Só que apesar da história ter essa essência meio suspense, meio assustadora, ela é na verdade uma história que vai retratar a essência da mulher. Então a gente vai ter aí como se fosse no meio da história, algo que retrata a natureza, a verdadeira natureza da mulher. Então é bem legal para quem curte essas leituras, é bem a vibe da autora, né? Então recomendo também. Esse aqui não tem, eu acho, para vender, mas em sebo acho que é mais fácil de achar. E para terminar com chave de ouro, minha 12ª leitura no mês de maio foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E foi muito legal ver que o Manguel colocou aí um livro brasileiro também, claro, né? Machado de Assis, eternizado. E eu não lembro, para falar a verdade, se eu já tinha lido essa obra na escola, não lembrava de nada. Então, para mim, assim, foi muito legal. As obras de Machado de Assis têm me atraído muito, agora, assim, um pouco mais velha, porque confesso que eu não tinha interesse quando era mais nova, né?
Sou fascinada por Dom Casmurro, fiz um trabalho na faculdade, né? Adoro debater, né, as perguntas que não têm respostas, né? Nunca terão respostas de Dom Casmurro. E o Memórias Póstumas, na verdade, é um livro que vai ter um narrador aí meio diferente, né? O narrador é um defunto, né? E foi legal a minha experiência porque eu li esse aqui em paralelo com o Enclausurado, do McKeon, por conta do curso de escrita que eu estou fazendo. E coincidentemente, né, o narrador do Enclausurado é um feto, né? Coisa genial aí que o autor criou. E aqui o narrador era um defunto, então foi uma experiência de leitura em paralelo assim, bem interessante, né? Mas esse livro aqui dispensa comentários, todos já conhecem, e eu posso dizer que ele vai me levar a uma outra leitura, porque o personagem de Quincas Borba, que é do Machado de Assis também, e que eu não li, nem quando eu era mais nova, ele é citado aqui, faz uma referência a ele, então agora já está anotado aqui que o próximo livro do Machado provavelmente vai ser o Quincas Borba, né? E foi assim, gente, que eu passei então um ano lendo com o Alberto Manguel, me senti assim, porque é muito legal você terminar as leituras e olhar os comentários dele e aquela associação com a vida dele. Por exemplo, em um dos meses ele estava na França, no outro mês ele relembrava a Argentina, às vezes ele estava num trabalho em outro lugar, estava fazendo aquela releitura e fazia associação com a experiência presente dele na época da escrita, né? O livro foi escrito, se não me engano, em 2002. Então, gente, tô aqui encerrando esse projeto, bem feliz, né? Porque todo encerramento do projeto é uma felicidade, né? E tô bem feliz, foi muito proveitoso para mim, conheci obras maravilhosas. Alberto Manguel, indiscutivelmente, também é um autor maravilhoso. Então é isso, gente. Fica aí a dica, quem quiser seguir esse projeto que eu fiz e fazer de uma forma similar, eu garanto para vocês que é um ano de leituras bem recompensador. E eu espero que, embora eu não tenha feito vídeo de todos os livros, pelo menos o que eu falei aqui consiga dar algumas dicas aí para vocês, até para quem se interessou para algum e quer ler individualmente também, né? Fica a dica aí. Então é isso, gente. Saiu aqui o encerramento de Os Livros e os Dias. Os vídeos, que não são muitos, mas estão todos lá na playlist do projeto, então se você quiser ver posteriormente, você pode dar uma olhada lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!